E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Darlene Kids. E hoje nós vamos terminar com a história de José. Na verdade, vamos terminar com o livro de Gênesis. Então, eu vou tirar férias no mês de julho, porque eu vou estar viajando para vários locais, vou estar falando para crianças. E então, quando for em agosto, eu volto com novas histórias, tá bom? Enquanto isso, você fique atento até o final da nossa história. Vocês lembram o que aconteceu na semana passada, no vídeo anterior, que os irmãos de José voltaram levando mantimentos, né? E agora eles teriam que voltar novamente para o Egito, porque estava acabando o alimento. Então, Jacó sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Finalmente, ele deixou que Benjamim partisse com seus irmãos para o Egito. Na verdade, o nosso Deus, ele está sempre no controle de todas as coisas. Quando os irmãos de José chegaram lá no Egito, eles ficaram sabendo que eles iam comer na casa do governador, que até lá eles não sabiam que era o seu irmão José. Eles ficaram assim com medo, pensando que fosse acusá-lo de roubo, porque vocês lembram que eles perceberam que estava lá no seu saco de mantimento o dinheiro que José disse para os seus servos colocar. Então eles foram lá devolver o dinheiro, mas aí o mordomo falou o seguinte: olha, não tem nenhum problema, não se preocupe com isso. Então, quando José chegou, eles entregaram os presentes que Jacó havia mandado para eles, né? E se curvaram diante dele. E ele, naquele momento também, ele viu o Benjamim. Então, quando ele viu Benjamim, lógico que ele imaginou que seria o seu irmão. Então, José disse o seguinte: olha só. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Então ele foi, se afastou, ele ficou muito emocionado quando viu o seu irmão. E logo depois ele limpou, né, o seu rosto, lavou o seu rosto e voltou ali. Então foi comer com os seus irmãos. E ele também perguntou: e aí o vosso pai, o ancião de quem vocês falaram, ele está bem? Sim, está bem. Então os irmãos de José passaram a noite ali no Egito. No outro dia, bem cedo, né, os servos de José colocaram lá os mantimentos que eles haviam comprado. E aí José, ele queria testar os seus irmãos. Então ele disse o seguinte: ele falou para o administrador fazer o seguinte: colocar a sua taça de prata no saco de Benjamim. E então o administrador de José fez isso, colocou a taça de José bem no saco de Benjamim. Então eles estavam partindo. Quando eles estavam indo para certo lugar, então os servos de José foram lá até onde eles estavam. E olha só o que aconteceu. Então ele falou o seguinte, né? Eles falaram assim: como é que vocês fizeram uma coisa dessa? Vocês roubaram a taça do meu senhor. Mas aí os irmãos de José ficaram assustados. Não, nós não roubamos nada não. Pois então vou verificar. E eles foram então verificar, começando do mais velho até chegar a Benjamim. E lá eles encontraram a taça de José. E os irmãos de José ficaram naquele momento muito preocupados. E agora, como é que nós vamos voltar sem Benjamim? Porque o que vai acontecer? O que nós vamos dizer para o nosso pai? Então, eles voltaram até o Egito. José fingiu estar com raiva e perguntou por que eles roubaram. Judá
o irmão que tinha vendido José para a caravana, se jogou aos pés de José. Ele explicou sobre o seu pai e como tinha sido difícil trazer Benjamim com ele. Judá disse que ele voltasse, que os seus irmãos voltassem para Canaã, né? Se eles voltassem para Canaã sem Benjamim, seu pai poderia morrer de tristeza. Então Judá implorou a José para fazer dele um escravo e deixar Benjamim ir. Naquele momento, quando José viu a tristeza de Judá e a sua súplica por Benjamim, então seu coração ficou partido. E naquele momento, José não podia mais ficar em silêncio. Ele ordenou que todos saíssem dali naquele momento. Então ele se revelou para os seus irmãos. E olha só o que foi que ele disse para seus irmãos. E ele disse: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram com medo perante ele. Disse José a seus irmãos: agora achegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem fiquem irritados um com o outro, porque para a conservação de vida Deus me enviou adiante de vós, porque vem mais anos aí de seca, e Deus me enviou, então, porque José, ele sabia que Deus tinha um plano, sabia que Deus tinha um propósito, eles também sabiam que o nosso Deus protegeu a família de José por causa da sua promessa. Deus havia prometido enviar ao mundo um Salvador que ia nascer da família de Jacó. E nós sabemos que esse Salvador é Jesus, o Filho perfeito de Deus, aquele que carregou uma pesada cruz pelos meus e pelos seus pecados, aquele que foi castigado em nosso lugar. Jesus, o Cordeiro de Deus, que nunca fez nada de errado. A Bíblia diz aqui, lá no livro de Efésios, olha o que diz aqui o livro de Efésios, que diz o seguinte: a palavra do Senhor diz o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, a remissão, o perdão, pelo sangue do Cordeiro de Deus, que foi humilhado, que foi crucificado naquela cruz pelo meu e pelo seu pecado. Jesus morreu de boa vontade. Jesus, ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. E pecado são todas as coisas erradas que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada a Deus. Quando mente, né? Quando nós mentimos, ficamos com raiva um do outro, dizemos palavras feias, isso é pecado. Mas Deus nos amou tanto, amou a mim e a você. Ele nos amou de tal maneira que enviou do céu o seu Filho perfeito, Jesus, que morreu por mim e por você. Mas nós sabemos que Jesus, ele não ficou morto para sempre. Quando Jesus morreu por mim e por você naquela cruz, depois colocaram o corpo de Jesus numa caverna, mas ele não ficou ali para sempre, ele venceu a morte. Jesus, o Cordeiro de Deus, está vivo. Onde Jesus está hoje? No céu, preparando um lindo lugar para os seus filhos. Então, Jesus é o prometido. Lembra que ele prometeu lá no início para Adão e Eva? E olha, José sabia disso. Provavelmente seu pai, Jacó, havia ensinado para ele. Então ele disse: olha, Deus me enviou. Deus me enviou. Então, vocês não fiquem irritados um com o outro, porque Deus, ele é soberano.
E então vem mais anos de seca e José então mandou presentes, né? Mandou presente para o seu pai e ele também, naquele momento, ele apresentou os seus irmãos a Faraó e os enviou para casa com carruagem, cheio de presentes e comida. E eles então voltaram para pegar Jacó e suas famílias e trazê-los para o Egito, porque ali eles podiam ter o alimento. Olha, no início, Jacó não estava acreditando que o seu filho estava vivo, mas quando ele viu a carruagem, viu os presentes, então ele disse: basta, se o meu filho está vivo, então eu vou ao seu encontro. Então ele partiu com a carruagem, saindo de Canaã, lá para o Egito. Assim Jacó e sua família se mudaram para o Egito. Deus faria dessa família uma grande nação, como ele havia prometido. Olha, como deve ter sido fantástico esse encontro de Jacó e José. José correu até seu pai, o abraçou e chorou. Fazia 22 anos que eles não se viam e choraram por um bom tempo. Então, crianças, a família de José viveu pelo menos 17 anos ali no Egito. José ainda pôde estar com seu pai quando este morreu. Mas depois da morte de Jacó, os irmãos de José ficaram assim com medo. Eles achavam que José, então, iria acertar as contas com ele agora que Jacó havia morrido. Mas eles estavam totalmente enganados, porque José não tinha essa intenção. Então, José relembrou o plano de Deus. José queria que seus irmãos entendessem que Deus é soberano. Isto é, que Deus está no controle de todas as coisas. Então, ele cuidou do seu povo, ele trouxe o seu povo ali para o Egito e Deus tinha um grande plano para a sua família. E sabe, crianças, Deus também tem um plano para você. Deus tem um plano para você. E esse plano é um plano bem especial. Mas a primeira coisa que Deus deseja é que você receba Jesus como Senhor e Salvador. Que você creia em Jesus, que você peça perdão, porque a palavra do Senhor diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar e clamar. Ser salvo de quê? Salvo do pecado. Se você não fez ainda essa decisão, fale com Jesus. Diga: eu sou pecador. Eu creio que Jesus morreu por mim e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém? Então, se você fez isso, você pode mandar um recadinho para mim dizendo: olha, eu recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador. E aí, a história passa o seguinte: foram crescendo, o povo de Israel foram crescendo, né? E Jacó morreu, e José também morreu, os seus descendentes ficaram ali no Egito. Mas o que será que vai acontecer? Em agosto nós vamos continuar com a história, não mais de José, porque José faleceu e apareceu outro faraó. Então em agosto, se Deus quiser, se Deus permitir, eu voltarei para continuar com essas histórias, tá certo? Um beijo para todos vocês que têm acompanhado o canal. Eu estou um pouco rouca. Graças a Deus que eu não tossi até agora, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que tem assistido as histórias. Então compartilhe com seus amiguinhos também, tá bom? E se Deus quiser, como falei, em agosto voltarei com novas histórias. Um beijo para cada um de vocês. Deus abençoe.